A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo, e por isso, cada vídeo que escapa de lá ou que o próprio regime decide mostrar ganha um peso enorme. Entre imagens de fronteira, transmissões da TV estatal e relatos sobre controle, propaganda e medo, surgem cenas difíceis de acreditar. De fugas desesperadas a condenações, discursos calculados e demonstrações militares. É isso que você vai ver agora. Então já deixa seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Em 2017, Oh era um motorista militar norte-coreano de 24 anos, e a fuga dele, em Panmunjom, não parecia uma operação planejada. Panmunjom é aquele ponto da fronteira onde soldados das duas Coreias ficam encarando um ao outro, a poucos metros de distância. Naquele dia, Oh passou por um posto de controle do próprio lado e entrou em pânico. Depois surgiram relatos de que ele tinha bebido com amigos e temia a punição se voltasse. Então ele acelerou um jipe militar em direção ao sul, numa área cheia de vigilância, minas e soldados armados. Só que o veículo atolou numa vala. A linha divisória já estava perto demais para ele voltar atrás. Oh saiu do jipe e tentou correr os últimos metros. A fuga quase acabou ali. Oh foi atingido por 5 disparos feitos pelos próprios colegas de farda e caiu gravemente ferido já perto do lado sul-coreano. As imagens térmicas mostram militares da Coreia do Sul se aproximando com muito cuidado, rastejando para não se expor, até conseguirem puxar o soldado para fora da zona de risco. Ele foi levado a um hospital em Suwon, na Coreia do Sul, e passou por cirurgias de emergência. O estado era tão grave que o médico responsável disse que ele parecia um jarro quebrado, pela perda enorme de sangue. Durante o tratamento, os médicos também encontraram parasitas no corpo dele, um detalhe que acabou mostrando ao mundo um pouco das condições enfrentadas até por soldados norte-coreanos. Oh sobreviveu. Mais tarde, disse que não guardava raiva dos colegas que dispararam, porque sabia que eles também seriam punidos se falhassem. Em abril de 2013, a Coreia do Norte colocou sua televisão estatal para trabalhar como vitrine de força. A Península Coreana já estava em tensão, e a KCTV exibiu um vídeo militar com um recado bem direto aos Estados Unidos e à Coreia do Sul. O regime queria parecer pronto para confronto a qualquer momento. A gravação não parecia um treino comum. Soldados apareciam diante de um alvo de papel com a caricatura de um soldado americano e a palavra USA no capacete. Era propaganda aberta, feita para circular, ser repetida e ser entendida como aviso. Depois, a transmissão ficava ainda mais encenada. Cães corriam na neve contra um boneco que representava Kim Kwon-jin, então ministro da Defesa da Coreia do Sul. Em outra cena, um trem passava por cima de uma caricatura de Lee Myung-bak, ex-presidente sul-coreano tratado por Pyongyang como adversário do regime. Do lado americano, o Pentágono tentou baixar a temperatura. George Little disse que não havia sinais de movimentação militar para uma ação imediata e tratou o vídeo como parte de um padrão conhecido de intimidação. Já a presidente sul-coreana Park Geun-hye avisou que qualquer provocação real teria resposta imediata. A preocupação era justamente essa: uma encenação feita para impressionar acabar aumentando uma crise de verdade. Kim Jong-un queria que aquele pronunciamento passasse duas ideias ao mesmo tempo, força para fora e uma imagem mais moderna para dentro. Em 1º de janeiro de 2019, a TV estatal da Coreia do Norte mostrou o líder sentado numa poltrona de couro, de terno e gravata, bem longe daquele visual militar mais rígido de outros discursos. Nada parecia colocado ali por acaso: madeira escura, estantes, retratos enormes de Kim Il-sung e Kim Jong-il ao fundo. O recado visual era direto: um chefe de estado calmo, firme e no controle. Na fala, Kim dizia que ainda queria buscar a desnuclearização, ou seja, avançar em algum acordo sobre o programa nuclear. Mas o recado principal tinha endereço certo: os Estados Unidos e Donald Trump. E se as sanções e a pressão continuassem, a Coreia do Norte poderia procurar um novo caminho para defender seus interesses. 우리로서도 어쩔 수 없이 부득불 나라의 자주권과 국가의 최고 이익을 수호하고 조선반도의 평화 안정을 이루기 위한 새로운 길을 모색하지 않을 수 없게 될 수도 있습니다. Só que até um discurso montado para parecer impecável deixou escapar um detalhe. O relógio ao fundo entregava que aquilo não tinha sido gravado de uma vez só. Em algumas partes ele aparecia borrado, em outras o horário pulava bastante. O pronunciamento de cerca de meia hora tinha passado por cortes e várias tentativas antes de chegar à versão exibida. Pouco depois, a tensão saiu da TV e voltou para a mesa de negociação. Em fevereiro daquele mesmo
ano, Kim e Trump se encontraram em Hanoi, no Vietnã, mas a reunião terminou sem acordo. Washington não aceitou aliviar sanções em troca de uma desnuclearização apenas parcial. Depois disso, a Coreia do Norte se afastou das conversas diretas, retomou testes de mísseis de curto alcance e, em 2020, destruiu o escritório de ligação entre as duas Coreias. Otto tinha 21 anos, estudava na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, e entrou na Coreia do Norte como turista. Era uma viagem curta, de 5 dias, na virada de 2015 para 2016. Só que, pouco antes de embarcar para deixar o país, ele foi retirado por oficiais no Aeroporto Internacional de Pyongyang. O governo norte-coreano dizia que Otto tinha entrado numa área restrita do hotel e tentado levar um cartaz de propaganda política. Meses depois, ele apareceu diante das câmeras chorando, lendo uma confissão que muita gente viu como encenada e feita sob pressão. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please. O julgamento durou menos de 1 hora. A pena, mesmo assim, foi enorme: 15 anos de prisão com trabalho braçal, sob acusação de subversão contra o Estado. Nas imagens, Otto aparece abatido, pedindo perdão diante das autoridades norte-coreanas, enquanto o caso ganhava proporção internacional. Uma acusação envolvendo um cartaz tinha virado uma condenação pesada demais para passar despercebida. Depois disso, ele praticamente sumiu do contato público. Otto só voltou aos Estados Unidos 17 meses depois, em coma, com uma lesão cerebral severa ligada à falta prolongada de sangue e oxigênio no cérebro. Ele não resistiu e morreu 6 dias após retornar para a família. Anos depois, a justiça americana responsabilizou a Coreia do Norte e determinou uma indenização de 501 milhões de dólares aos pais dele, valor que o regime nunca pagou. Alexa Polonov e Alexa Vulovic saíram de Sydney, na Austrália, e foram até Pyongyang, na Coreia do Norte, por causa de uma dúvida que parecia feita para viralizar. O homem norte-coreano era mesmo forçado a usar o cabelo igual ao de Kim Jong-un. O boato já tinha rodado o mundo, mas quando eles chegaram lá, a resposta não veio tão redonda assim. Nos salões, havia cartazes na parede com fotos numeradas de penteados masculinos. Tudo bem arrumado, discreto, sem muita ousadia. De fora, parecia uma lista do que podia passar. Só que aquilo não era uma lei mandando todo homem copiar o visual de Kim Jong-un. Os cartazes funcionavam mais como modelos considerados limpos e aceitáveis pelo padrão do país. Mas também não era uma escolha totalmente solta. Entre 2004 e 2005, a TV estatal norte-coreana exibiu uma campanha dizendo que cabelo comprido fazia mal ao cérebro, com a explicação sem base de que os fios consumiam nutrientes demais. O programa ainda mostrava homens nas ruas de Pyongyang fora do padrão, com nome, endereço e local de trabalho. Então, o boato do todo mundo com o cabelo do líder não era bem verdade, mas a pressão para não fugir do visual aprovado estava ali, bem à vista. Kim Jong-un não viaja como um chefe de estado comum. Quando sai da Coreia do Norte, ele costuma aparecer dentro de um trem blindado conhecido como Taeyang-ho, o trem do sol, mas o apelido que resume melhor é outro: Fortaleza Móvel. Por fora, a composição parece antiga, verde, pesada e lenta. Por dentro é um bunker sobre trilhos, feito para proteger um líder cercado por segurança e desconfiança. E a operação não envolve só um trem. Segundo relatos, até 3 composições idênticas podem participar da viagem. Uma vai na frente, checando os trilhos, a do meio leva Kim, e a terceira carrega seguranças extras e suprimentos. As janelas são blindadas, o piso tem reforço pesado, e isso deixa tudo mais lento. O trem anda a cerca de 60 km por hora, é protegido, mas nada discreto. O contraste chama atenção, enquanto boa parte da população norte-coreana vive sob controle rígido do regime. As imagens divulgadas mostram vagões com poltronas de couro rosa, salas de reunião e estrutura de luxo. Relatos antigos de autoridades russas também falam em lagostas vivas, vinhos franceses e apresentações musicais dentro do comboio usado pela família Kim. Essa preferência por trem vem de antes. Kim Jong-il, pai de Kim Jong-un, também viajava assim. Em 2011, ele morreu dentro de um dos vagões após um ataque cardíaco. Esse vagão foi preservado e hoje fica exposto no mausoléu oficial em Pyongyang, na Coreia do Norte. Kim Jong-un manteve o mesmo estilo de deslocamento. Em viagens longas até a Rússia, o trem precisa até trocar as rodas na fronteira, por causa da diferença entre os trilhos dos dois países.
Kim Jong-un assistia a tudo de camarote. A cena vendia uma ideia muito direta: soldados quase indestrutíveis, treinados para aguentar o que uma pessoa comum não aguentaria. Só que esse registro não era um vazamento secreto. Ele foi exibido pela própria TV estatal da Coreia do Norte, em 2021, durante uma exposição oficial de armamentos em Pyongyang. A mensagem era clara: militares quebrando concreto, recebendo impactos e continuando em pé, como prova de força do regime. Os homens faziam parte de treinamentos ligados ao Gyeoksu, uma luta militar norte-coreana de combate corpo a corpo. Na apresentação, eles aparecem sem camisa, gritando, quebrando placas com as mãos e suportando bastões e tijolos sendo esmagados sobre o corpo. Enquanto isso, Kim Jong-un ria, aplaudia e acompanhava tudo ao lado de generais. A transmissão estatal ainda reforçava a narrativa. A apresentadora disse que aquela força tinha sido concedida aos soldados pelo líder, mas a origem por trás desse treinamento era bem menos grandiosa. O estilo veio do trabalho de Yoon Byung-in, um mestre sul-coreano capturado durante a Guerra da Coreia e obrigado a treinar tropas do norte. Depois, Yoon foi afastado das funções militares, enviado para uma fábrica em Chongjin e ficou lá até morrer de câncer de pulmão em 1983. Então o vídeo não mostrava um segredo escapando da Coreia do Norte, mostrava uma mensagem oficial, montada para exibir força diante de quem assistia. Kim Jong-un transformou o aniversário da morte do pai Kim Jong-il numa obrigação pública de tristeza. O antigo líder morreu em dezembro de 2011 e a televisão estatal anunciou tudo com choro, cerimônia e multidões ajoelhadas em Pyongyang, na Coreia do Norte. 10 anos depois, em 2021, o regime aumentou o luto oficial para 11 dias, e a regra chamava atenção justamente pelo absurdo. Nesse período, a população não podia sorrir, beber, comemorar aniversários, nem fazer atividades de lazer. As imagens mostram milhares de pessoas em silêncio, fileiras de militares, retratos gigantes e um país inteiro obrigado a demonstrar dor diante das câmeras. Mas o peso real não estava só na cerimônia. Segundo relatos divulgados por veículos internacionais, policiais receberam ordens para vigiar quem não parecesse triste o suficiente. Quem quebrasse as regras podia ser tratado como inimigo político. A rigidez chegava a um ponto difícil de imaginar. No dia exato do aniversário da morte de Kim Jong-il, moradores também teriam sido impedidos de ir a mercados para comprar comida. E, se alguém perdesse um familiar durante aqueles dias, a família não podia chorar alto, nem realizar o funeral antes do fim das homenagens oficiais ao líder. Depois do funeral de 2011, houve relatos de pessoas enviadas a campos de trabalho por serem consideradas pouco convincentes no luto público. Na Coreia do Norte, até a expressão no rosto podia virar motivo de punição. A propaganda norte-coreana sempre apresentou Kim Jong-un como um líder sem falhas, até na pontaria. Dentro do país, a biografia oficial chega a dizer que ele acertava alvos desde criança. Então, quando a agência estatal soltou esse vídeo em abril de 2013, no meio de uma fase pesada de tensão na Península Coreana, o recado não era sutil: força, controle e obediência ao líder. Nas imagens, Kim acompanha os soldados, dá instruções e depois pega a pistola diante dos oficiais. Tudo é preparado para sair perfeito. Alvo marcado, militares atentos, armas em sequência, caminhões lançando foguetes e veículos avançando pela praia como se fosse uma operação real. Mas esse tipo de cena também mostra o quanto a propaganda norte-coreana tenta aumentar a própria imagem. Na mesma época, uma foto oficial de um exercício de desembarque virou constrangimento internacional. Agências de notícias tiraram a imagem do ar ao perceber que ela tinha sido editada. Os mesmos veículos anfíbios tinham sido copiados e colados para fazer a operação parecer maior. E existe um peso sério por trás dessa encenação. No regime norte-coreano, errar perto do líder pode ter consequências extremas. Em 2015, o então chefe de defesa, Haeon, foi morto depois de ser acusado de desrespeito por cochilar durante um evento militar. Por isso, quando os oficiais aparecem sorrindo e aplaudindo ao redor de Kim, a cena não parece só propaganda, parece também um aviso silencioso. Ali, cada pessoa sabe exatamente o papel que precisa cumprir. Kim Jong-il queria agradar ao pai, Kim Il-sung, e acabou criando uma das estruturas mais sombrias da Coreia do Norte. O Kipumju, conhecido fora do país como Esquadrão do Prazer, teria sido organizado no fim dos anos 70 para servir a família Kim e a elite do poder. Pelos relatos de desertoras e fontes ligadas ao regime, não era um grupo artístico comum. Meninas eram procuradas em escolas, muitas ainda com 13, 14 ou 15 anos. A escolha passava pela aparência, pela lealdade política da família e por exames humilhantes. Uma
Uma cicatriz pequena já podia tirar alguém da seleção, mas, se fosse escolhida, recusar não era uma opção. As apresentações, as fileiras de mulheres uniformizadas e os eventos luxuosos mostravam só a parte que o governo deixava aparecer. Por trás daquele visual ensaiado, os relatos falam de isolamento, treinamento rígido e silêncio obrigatório. O grupo era dividido entre entretenimento, massagens e serviços privados para autoridades. Quando saíam, geralmente já na faixa dos 20 e poucos anos, muitas recebiam presentes, assinavam termos de sigilo sob ameaça de morte e eram casadas com oficiais do exército. Uma das histórias mais fortes é a de Sewa. Ela disse ter sido recrutada ainda jovem e depois enviada ao Camboja para trabalhar em um restaurante estatal norte-coreano. Foi fora da Coreia do Norte que ela entendeu o tamanho da prisão em que vivia e conseguiu fugir. A consequência caiu sobre a família. Os pais dela foram expulsos de Pyongyang e enviados para uma região de mineração em condições duríssimas. Em março de 2013, Kim Jong-un foi inspecionar postos militares nas ilhas de Changjae-mu, na Coreia do Norte, bem perto da fronteira marítima com a Coreia do Sul. A região já era tensa. Ali perto, anos antes, um ataque à ilha sul-coreana de Yeonpyeong terminou com 4 pessoas sem vida. Só que a TV estatal mostrou a visita de outro jeito, não como uma inspeção comum, mas como uma cena de adoração. Soldados, oficiais e famílias inteiras cercavam Kim, chorando, gritando e tentando chegar perto, como se aquele encontro precisasse parecer o momento mais importante da vida deles. O detalhe mais pesado é que isso não parecia só emoção. Na Coreia do Norte, demonstrações públicas diante do líder fazem parte da propaganda do regime. Chorar, aplaudir, correr e gritar viram sinais de lealdade. E em um lugar onde parecer frio pode trazer punições graves. Exagerar também pode ser uma forma de se proteger. Enquanto Kim acenava de dentro do barco, soldados entravam na água para continuar a despedida. A TV norte-coreana vendia aquilo como prova de amor ao líder. Fora dali, a cena soava como pressão em forma de espetáculo. E havia um detalhe que deixaria tudo ainda mais pesado. Jang Song-tae, tio influente de Kim, estava naquela visita. Meses depois, ele foi preso e não saiu vivo das mãos do próprio regime. Entre as acusações contra ele, apareceu até a de ter aplaudido Kim com pouco entusiasmo. Ri Chun-hee não era só uma apresentadora famosa na Coreia do Norte, ela era a voz que o país se acostumou a ouvir nos anúncios mais importantes do governo. Desde 1971 na TV estatal, ela ficou conhecida fora do país como a Dama de Rosa, por causa do hanbok rosa, um traje tradicional coreano que usava nas transmissões mais solenes. Mesmo oficialmente aposentada, Ri ainda era chamada nos momentos decisivos, como comunicados militares e anúncios sobre o falecimento de antigos líderes. Então, quando Kim Jong-un decidiu presentear Ri, já com 79 anos, com um apartamento duplex de luxo em Pyongyang, nada ali parecia casual. A entrega foi filmada como uma grande demonstração pública. O imóvel ficava no novo distrito de Gyeongru-dong, à beira do rio, num terreno ligado à antiga residência de Kim Il-sung, e o contraste chamava atenção. Enquanto boa parte do país convivia com apagões e falta de conforto básico, aquele condomínio tinha privilégios raros, como energia por muitas horas, lavanderia e refeições entregues aos moradores. Nas imagens, Kim conduz Ri pelo apartamento, segura a mão dela, sobe as escadas ao lado da apresentadora e acompanha a emoção dela diante dos cômodos novos. A cena foi exibida como um gesto pessoal de carinho, mas também deixava evidente como a lealdade pública era recompensada dentro da elite de propaganda do governo. Outros comunicadores ligados ao Estado também receberam apartamentos no mesmo complexo. Ri ficou com a unidade 22 e a locutora Choi Song-won recebeu a unidade vizinha. A mensagem oficial era gratidão. A imagem mostrava com bastante clareza quem tinha acesso ao conforto dentro daquele sistema. Kim Jong-un queria passar uma imagem que o pai dele nunca teve, a de um líder à vontade no céu. Enquanto Kim Jong-il ficou conhecido por evitar aviões e viajar em trens blindados, o filho apareceu na TV estatal norte-coreana em 30 de dezembro de 2014, dentro da cabine de um jato comercial da Air Koryo. Era um Antonov An-148, um dos modelos mais modernos da companhia estatal. Kim estava de terno, headset na cabeça e postura de quem estava no comando da cena. Nas imagens, ele segura o controle do avião, olha os instrumentos e chega a conduzir parte da gravação com uma mão só. Ao lado, o copiloto acompanha tudo de perto. A narração oficial dizia que Kim tinha feito decolagem, voo e pouso sozinho, como um piloto profissional. Só que analistas de aviação repararam num detalhe.
O profissional sentado à direita mexia nas alavancas que controlam a força dos motores e mantinha o controle real do jato o tempo todo. A cena encaixava perfeitamente na propaganda do regime. Nas escolas, crianças norte-coreanas aprendem histórias oficiais dizendo que Kim Jong-un já dirigia carros aos 3 anos e pilotava iates aos 9. Depois desse vídeo, a propaganda ainda mostrou o líder em outros aviões. Para quem via de fora, o mais chamativo não era a habilidade dele no controle, mas o esforço para transformar uma gravação de cabine em prova de genialidade. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.